Olá a todos, paz seja o coração de cada um de vocês. Eu estou aqui para iniciar nossa reflexão fazendo uma pergunta. Qual é o propósito, com que objetivo nós ainda vivemos, estamos aqui nessa terra? Bem, enquanto você reflete, pensa sobre esse assunto, eu quero desenvolver com você uma ideia aqui, com base naquilo que as Escrituras dizem acerca dessa pergunta. A Bíblia diz para aqueles que não são cristãos, não escolheram ainda seguir a Cristo, que Deus deseja, anseia que todos os homens sejam salvos, que venham ter o pleno conhecimento da verdade. Bem, isso já seria um propósito claro para a vida de todos os seres humanos, de todos os homens. Já com relação àqueles que são cristãos, também a Bíblia está repleta de informação. Como, por exemplo, aquele que já conhece a verdade, que é um cristão, a verdade de Jesus Cristo, dentro dessa verdade existem muitas outras verdades contidas. Como, por exemplo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, nós vivemos nele, nesse momento aqui, nesse sistema, embora não façamos parte dele, significa que seria muito melhor nós não estarmos aqui. E isso, o complemento do texto que Paulo diz aos Filipenses, que o viver é Cristo e que morrer é lucro. Se morrer é lucro, que sentido há, então, em os cristãos estarem vivendo aqui? Se é mais lucrativo estarmos já num outro plano espiritual com Deus, por que então ainda vivemos aqui? Qual é o sentido, qual é o propósito então de vivemos aqui? A Bíblia também é muito clara quanto a isso, quando em Atos capítulo 1, quando o Espírito Santo é prometido por Jesus para poder vir sobre nós e habitar em nós, Jesus diz que o Espírito Santo desceria e nós seríamos testemunhas dele até os confins da terra, a começar por Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então fica bem claro que nós temos um papel, um objetivo, uma função, aqueles que são cristãos, pelo qual vivem ainda nesse mundo que jaz no maligno. Qual é essa função? Sermos testemunhas de Cristo. Também diz em Mateus, Jesus explica que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que assim deve brilhar a nossa luz, para que os homens vejam as nossas boas obras, não para glorificar a nós, mas glorificar ao Pai, que essas obras são preparadas por Ele, são obras do Pai, que através de nós são realizadas, por isso Ele deve ser glorificado. Então, se nossa função é que sejamos testemunhas de Jesus e que através das nossas obras nós venhamos a ser luz para o mundo, para as pessoas, esse é o propósito pelo qual vivemos aqui. Eu poderia encerrar esse vídeo agora, mas eu quero que você ainda preste bem atenção no que eu vou dizer, porque eu estou vivendo uma experiência muito curiosa na minha vida, e essa experiência tem aproximadamente um mês, e trata-se de um acidente, uma batida de carro que eu estive envolvido, na qual eu estava com a razão. E o jovem que cruzou na minha frente, avançando a placa de pare, e eu bati na porta dele, era um jovem, um rapaz muito novo, e que ele pediu ajuda do pai para resolver aquela situação. Conheci o pai dele no mesmo momento, e o pai dele, muito dedicado, querendo resolver a situação, se comprometeu em pagar os danos, o prejuízo e tudo mais. No mesmo dia, quando fomos embora para nossas casas, ele me ligou mais tarde, pedindo para que eu fizesse o boletim de ocorrência e que colocasse no boletim de ocorrência o nome dele como a pessoa que havia cometido o acidente, a infração e batido em mim. Nessa hora eu não respondi de imediato, mas eu fiquei diante de uma situação. Ou eu tenho prejuízo, ou eu sou uma testemunha de Cristo. Nesse momento eu desliguei o telefone e decidi que iria até a casa dele no dia seguinte para estar pessoalmente explicando para ele o porquê da minha decisão. Quando estive lá, eu expliquei para ele: olha, eu sou um cristão, eu agradeço a dedicação do Senhor em querer pagar o meu prejuízo e tudo mais, mas eu quero dizer que eu, sendo um cristão, um discípulo de Jesus, comprometido com a verdade, eu não posso dar uma informação que não é verdadeira, e nesse caso eu prefiro ficar com o prejuízo do carro do que aceitar essa condição. Não quero ofender o Senhor com isso, também não quero levar nenhum prejuízo ao Senhor, mas quero liberá-lo dessa condição. Se o Senhor quiser pagar, está na sua responsabilidade. Eu não, também não estou dizendo isso, dizendo que eu vou ficar chateado com o Senhor, coisa parecida. Pelo contrário, nós podemos ser amigos e tudo mais, e essa é a minha decisão. Eu sou um discípulo de Jesus, um cristão, e não posso faltar com a verdade. E nessa hora ele: não, eu faço questão, eu vou dar um jeito, fica tranquilo, tudo mais.
Bem, fui para casa e o que ele decidiu fazer foi fazer o BO ele mesmo. Fez o BO e ligou para mim, me informando o número do boletim de ocorrência e tudo mais, e informou também a data que o acidente havia ocorrido. Só que isso havia passado já 1 ou 2 semanas após toda a situação que havia acontecido, ou até mais dias do que isso. E aí na informação ele disse para mim: Sandro, quando você for perguntado pela data, você informa que foi a data X, para que não dê nenhum problema. Mais uma vez, eu fiquei diante da condição do levar o prejuízo ou seguir sendo uma testemunha de Jesus na terra. Desliguei o telefone e decidi liberá-lo mais uma vez dessa condição. Fui até a casa dele e expliquei mais uma vez que eu era um cristão, era um discípulo de Jesus e que aquela batida ocorreu por um único propósito, de eu conhecer a ele, conhecer a sua família e poder falar desse Deus de amor, desse Jesus que veio para mim e para ele também, para que tanto eu quanto ele tivéssemos uma mesma fé e vivêssemos de acordo com aquilo que Deus gostaria que vivêssemos. Ele insistiu ainda em querendo pagar, inclusive brincando, dizendo: isso não é um pecado, né? É um pecadinho, né? Embora eu sei que não tem pecado, pecadinho, ele já sabia que não havia grau superlativo de pecado. E eu disse para ele, nesse momento começou a chover, e eu disse para ele: olha só, vamos fazer o seguinte, já está chovendo, estou aqui no portão da sua casa, interrompi lá o seu cinema em casa com a sua esposa, pode entrar, fique lá com a sua esposa, e eu quero dizer ao Senhor que o Senhor ganhou um amigo, e numa outra ocasião a gente senta de novo, conversa mais um pouco, tomando um café, para a gente compartilhar mais um pouco desse motivo que eu tenho, pelo qual eu decidi fazer isso com o Senhor, porque é um presente de Deus ter o Senhor como amigo e tudo mais. Assim ele entrou rindo e eu pedi: olha, não ligue para a seguradora, não procure resolver, vamos nos encontrar de novo. Bem, queridos, eu queria deixar esse recado para que você faça uma reflexão. Você que ainda não é cristão, não é um discípulo de Jesus, escolha hoje, não perca tempo, a desfrutar do viver de Cristo hoje e do lucro futuro que Ele tem prometido para você, para todos nós. E você que é cristão, avalie o seu momento, como você tem vivido a sua vida. Única e exclusivamente para ser testemunha de Cristo e ser luz nessa terra para que as pessoas glorifiquem o Pai que está nos céus, ou você ainda vive nas conveniências do dia a dia, avaliando o que vai ser lucro ou prejuízo para você. Pense sobre isso e faça a melhor escolha, a de se parecer com Cristo e de obter um lucro eterno ao lado dele. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser.